Olá, pessoal! Dando sequência ao nosso curso completo de contratações públicas, agora nós vamos trabalhar no módulo 2º com o planejamento da administração pública. Planejamento é algo essencial para uma licitação, para uma contratação pública. Na verdade, o planejamento não só é essencial para a administração, como para nós mesmos. Se nós quisermos, por exemplo, realizar alguma viagem de férias, nós temos que nos planejar. Nós temos que sempre identificar um objetivo, traçar uma meta para conseguirmos realizar aquele objetivo com planejamento adequado. Por exemplo, se eu quiser viajar para um determinado local, eu tenho que identificar qual que é a melhor época do ano para viajar, que não sofra intempéries do tempo que possam prejudicar ali essa minha viagem, quantos dias eu vou ficar, que locais eu vou conhecer, onde vou me hospedar, qual que é o meio de transporte adequado e fazer todo o cálculo em relação aos valores que eu vou precisar gastar para essa viagem. Esse planejamento, então, é fundamental para que a gente consiga viajar em paz e tranquilos, sem nenhuma situação que venha trazer algum obstáculo ao atingimento desse resultado. Trazendo para a administração pública, para as entidades que devem realizar a licitação, é a mesma situação, ou seja, a necessidade de toda a contratação pública ter um planejamento prévio e adequado. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, define que toda ação de gestão deve ser planejada, com transparência e adequação, verificando os riscos que possam afetar o equilíbrio das contas. Por isso, uma contratação pública depende de planejamento adequado em relação a qual é a minha demanda, qual é o meu objeto, se esse objeto está relacionado a um aspecto de planejamento estratégico muito maior, se eu tenho valores suficientes para todas as despesas, quais são todas as etapas dessa contratação. Se eu conheço todas essas etapas, se eu sei todas as consequências, todos os resultados que eu quero atingir, eu consigo ter o planejamento adequado. Então, ali na licitação, chegando ali no nosso módulo, veja ali na nossa apresentação. Quais são as etapas e fases da contratação? Antes, era muito comum que nós tivéssemos apenas uma divisão entre licitação e contrato. Ou seja, a contratação pública tinha apenas essas duas etapas. Primeiro, da licitação. Pega o modelinho anterior, pega um objeto ali, coloca ali algumas obrigações, seleciona o licitante e vai para a contratação. Hoje nós temos um outro entendimento em relação às etapas de uma contratação. Essa pizza brotinho de 2 pedaços, nós transformamos hoje em uma pizza de 4 pedaços. Ou seja, nós temos 4 etapas de uma contratação. Acompanhem ali. A primeira dessas etapas é o planejamento lato, o planejamento do órgão, da entidade, da administração. Todas as ações necessárias em um determinado período para atender às necessidades e aos objetos e às estratégias daquele órgão da entidade. A segunda etapa é a fase interna de uma contratação, na qual eu vou definir a minha necessidade, o objeto, o meio mais adequado de atender a esse objeto, colocando todos os aspectos que vão ser inseridos ali no edital, como quais são os requisitos mínimos para a seleção, como se dará o procedimento da seleção do particular, quais são todas as obrigações ali contratuais, para que eu consiga compreender todo o objeto da licitação e incluir nos seus documentos. A terceira etapa da contratação é o da seleção da proposta, ou seja, aqui que eu vou identificar a proposta mais vantajosa, de acordo com todos os critérios e requisitos que eu estabeleci na fase interna. E por fim, nós temos a etapa contratual. Aqui nós vamos identificar a eficiência dessa contratação no aspecto de atingir aquele resultado que foi planejado ali na primeira etapa. Vejam que é um ciclo no qual nós vamos ver essa repetição das etapas. Planejamento lato, planejamento da fase interna da contratação, fase de seleção do contratado e a gestão contratual. Esse é um conceito contemporâneo, no qual eu consigo inserir o planejamento da contratação nessas minhas etapas. Ali na sequência, então, se eu pego aquelas 4 etapas, estabeleço ali numa régua, vamos identificar a primeira delas, do
planejamento. Esse planejamento aqui, ele é prévio à seleção em relação a uma licitação, ou seja, esse planejamento é feito em exercícios anteriores, nos quais a administração, o gestor vai identificar todas as atividades finalísticas em relação àquele órgão, à entidade, quais são as metas que quer atingir em relação a um determinado evento, um determinado resultado, quais são as diretrizes que ele vai tomar. Então isso é importante porque é esse planejamento lato, ou seja, o planejamento em nível de gestão, que vai trazer como consequência as contratações públicas decorrentes para atender esse planejamento. Então ali veja que nós temos planejamento como uma definição de seleção dos meios mais eficazes para a obtenção dos fins programados. Lá naquele meu exemplo da viagem, eu vou me planejar para ter a viagem mais adequada e feliz das minhas férias. Por isso deve ser algo adequado. Eu compreendo a minha finalidade, o resultado que eu quero chegar e eu vou escolher o meio mais adequado para atingir essa finalidade. Planejar é prever ações, projetar situações, diagnosticar com precisão o que deseja, o que dispõe, com recursos materiais e financeiros e como deve alcançar de forma concreta as metas traçadas. No planejamento da administração, dos órgãos, das entidades, nós podemos identificar 3 níveis. O primeiro desses níveis é o nível estratégico. Nesse nível estratégico, nós vamos estabelecer ali todas as ações a longo prazo, no universo entre 2 a 5 anos. Todas as ações necessárias para o cumprimento da finalidade institucional do órgão ou da entidade. Por conta desse planejamento estratégico, nós vamos conseguir depois, um nível abaixo desse planejamento, o planejamento tático. Quando nós já temos definido o planejamento estratégico, nós vamos ali criar todas as metas, todas as estratégias para conseguir atingir aquele planejamento, mas de forma setorizada. Depois desse planejamento tático, nós vamos para o planejamento operacional, que é de executar todas as metas para atingir aqueles resultados. Esses níveis de planejamento são todos relacionados. Ao final do período ali do planejamento estratégico, nós devemos fazer um monitoramento de todas essas ações e identificar a necessidade de melhoria ou de novas ações em planejamentos subsequentes. E esses planejamentos também vão ser divididos entre planejamento tático e planejamento operacional. São conceitos esses extraídos da própria administração privada, que é importante em relação pelos aspectos de suas... Esses conceitos de planejamento que eu trago para vocês são conceitos extraídos da própria administração privada, grandes empresas, empresas que dependem de um planejamento adequado para cumprir as suas metas, para obter o melhor resultado e o maior lucro em relação às suas operações. Essas empresas que estão em mercado, em grau de competitividade com outras empresas, elas devem ser cada vez mais eficientes. Por isso é importante trazer, naquilo que couber, os conceitos para a administração pública, para que ela também possa ter uma contratação eficiente. Aqui eu trouxe para vocês também um aspecto em relação aos planejamentos, nesses 3 níveis, exemplos. Nesse primeiro exemplo que eu trouxe aqui, identifiquem ali comigo, incentivo à inovação. Vamos supor que uma determinada Secretaria de Educação estabeleceu em nível estratégico um programa de incentivo à inovação para melhorar a gestão e os serviços prestados em 3 anos para a implantação desse nível estratégico, desse planejamento estratégico. Ok, eu já tenho o nível estratégico, agora eu tenho que pegar esse nível estratégico e estabelecer as metas, os resultados, os indicadores para conseguir setorizar esse planejamento. Acompanhe ali, nível tático, estabeleço as metas, resultados pretendidos, o público a ser alcançado, quais os setores envolvidos, indicadores de desempenho, cronograma, testes, aplicação para atender o nível estratégico. Por fim, no nível operacional, nós vamos colocar a mão na massa para conseguir executar aquele planejamento. Vejam ali então, eu vou atender ao cronograma com todas as ações ali que foram definidas nesse nível tático, vou implementar todas essas ações,
realizar as contratações necessárias, como ali no nosso exemplo, a aquisição de computador moderno, de softwares, capacitação para os servidores, manutenção e etc. E por fim, vou verificar os resultados. Vejam que é importante ter estabelecidos esses planejamentos, porque assim a gente consegue identificar como que eu vou chegar àquele resultado pretendido. Em outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, acompanhe ali o exemplo de compras públicas sustentáveis no Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Esse exemplo está disponível, inclusive, ali no site do órgão. Vejam que ali eles estabeleceram todos os processos internos necessários ao resultado que eles almejaram, que era contribuir para a incorporação da responsabilidade socioambiental. Eles têm a missão em relação a esses resultados e a visão de futuro, tudo isso extremamente planejado. Então, eles colocaram todas as etapas, como promover educação ambiental, promover licitações sustentáveis, racionalizar consumo de recursos materiais, promover destinação adequada de resíduos, racionalizar o consumo de recursos naturais e, por fim, assegurar a implementação da agenda ambiental. Desse modo, então, gráfico, como ficou estabelecido, fica fácil compreender qual que é o planejamento daquele órgão. E por conta desse planejamento eu consigo estabelecer todas as contratações ali necessárias. No planejamento da administração, então, nós vemos ali a Lei de Responsabilidade Fiscal que define a necessidade de uma ação planejada e transparência para o equilíbrio das contas públicas. Quando nós tratamos, então, de uma licitação, ou seja, preciso adquirir um veículo, essa ação de aquisição de veículo, esse objeto, ele parte de um planejamento prévio. Nós temos, então, antes desse planejamento da licitação, a identificação lá do planejamento estratégico. Por que eu preciso desse veículo para atender as metas e a finalidade institucional daquele órgão da entidade? Nesse aspecto ali, acompanhe. Eu tenho o planejamento lato da contratação, ou seja, quais são todos os processos de contratação necessários ao atendimento dessas necessidades, em atendimento às políticas, projetos e ao planejamento estratégico. Depois desse planejamento da contratação de forma lato, eu tenho também a forma estricta, ou seja, a ação contratual para atender uma necessidade específica. E quando eu tenho essa necessidade específica, eu também tenho que me planejar para verificar o meio mais adequado para atendê-la. No caso ali, eu posso ter uma contratação direta, eu posso ter uma licitação e para a minha licitação eu também tenho que estabelecer com relação àquela minha necessidade, qual é o objeto, quais são os requisitos da contratação, quais as obrigações a serem cumpridas pelo licitante que vai ser contratado e assim por diante. Por isso eu encerro o planejamento da minha contratação com a licitação. Por isso é importante que a gente consiga entender, compreender como que funciona o planejamento do órgão da entidade para assim fazer essa relação entre uma determinada contratação e os planejamentos anteriores, vinculando então de forma responsável, transparente e planejada a contratação pública. Aqui em relação a uma contratação já, uma licitação, quando eu já tenho aquela necessidade, o meu objeto definido, eu posso estabelecer outros níveis ali também em relação à contratação. Vejam ali, no primeiro nível da contratação, nesse aspecto aqui, eu já tenho o objeto definido, já tenho aquela minha necessidade prévia, então eu vou estabelecer qual vai ser o planejamento adequado para conseguir atingir aquela minha necessidade de forma eficiente. Eu vou trazer a eficiência como aspecto principal nessa etapa, utilizando sempre os meios mais rápidos, mais céleres e mais adequados para atender aquela necessidade. No segundo nível, aqui em relação ao planejamento de uma contratação, eu tenho justamente o contrato, ou seja, aqui em relação ao contrato, eu tenho que estabelecer os aspectos de fiscalização, de gestão, de acompanhamento desse contrato com eficácia. Eu tenho que identificar se realmente aquele contrato, a execução do serviço, da obra ou aquele material atende às minhas necessidades. Por fim, eu ainda tenho um outro aspecto que deve ser avaliado agora nas contratações,
os resultados em relação ao interesse público. Lembrem que toda contratação deve atender ao interesse público. Por isso é fundamental que, encerrando um contrato, eu tenha que avaliar a efetividade do mesmo, ou seja, conseguir a proposta mais vantajosa, dentro de isonomia, com sustentabilidade, atingir o resultado esperado, conseguir fazer a relação com o meu planejamento estratégico. Nesse caso, então, aqui, eu tenho também uma avaliação em relação aos resultados. Por isso, é fundamental nessa etapa de planejamento que a gente consiga compreender todas as fases da contratação e os aspectos relacionados à eficiência em relação aos meios, a eficácia em relação ao resultado e ainda a efetividade vinculando ao interesse público. Se eu consigo compreender todas essas etapas e vincular o planejamento, eu consigo trazer eficiência, legalidade, transparência e controle na administração pública, essenciais para a boa administração. Agora vamos ver como que a gente consegue estabelecer esse planejamento interno. Quem que atua nessas etapas de planejamento? Como que a gente consegue verificar uma equipe necessária para isso? Primeiro e fundamental, todo o planejamento, seja de uma contratação, de uma licitação, seja em relação ao próprio planejamento estratégico, tático e operacional, nós devemos ter uma equipe multidisciplinar. Pessoas que trabalham em equipe, cada qual com seu conhecimento, a sua experiência, suas atribuições, para que elas possam contribuir da forma mais adequada possível ao atendimento daquelas necessidades. Por isso que o trabalho em equipe é fundamental. Nas licitações, infelizmente, a gente observa muito por aí uma situação em relação à segregação dos diversos setores que estão envolvidos na contratação. A área demandante não conversa com a área de licitação, que não conversa com a fiscalização contratual, o que faz com que tenhamos segregação e, com isso, a comunicação não flui e a eficiência também não é observada. Por isso é fundamental, inicialmente, um trabalho de equipe. E essa questão ainda em relação ao trabalho de equipe, é fundamental que a gente consiga identificar quem que pode trabalhar nessas equipes. Essas equipes devem ser multidisciplinares e ter uma efetividade em relação a essa interdisciplinaridade. Ou seja, deve haver esse diálogo efetivo. Antes nós falávamos muito sobre a hierarquia tradicional. O modelo da administração burocrática trazia muito esse aspecto da hierarquia, ou seja, como havia muita desconfiança em relação à ação pública, à ação dos gestores, nós tínhamos vários níveis de hierarquia, o que fazia com que o processo demorasse muito mais, que a informação se perdesse ao longo do caminho. Agora nós devemos trabalhar com grupos de grande oportunidade. O que seria isso? Pessoas que estejam no mesmo nível hierárquico, que possam contribuir de forma igual e rápida em relação a todas as informações que são necessárias para a contratação. Então, quando eu consigo pegar equipes nas quais há esse diálogo entre elas, nas quais a gente consegue planejar de forma adequada toda essa contratação, a gente tem uma eficiência, uma eficácia, a gente consegue identificar a efetividade em relação aos resultados pretendidos. Por isso, ali a gente consegue observar muito bem. Vejam ali, setores, áreas de trabalho e seção. Colocamos ali a área técnica, a área de planejamento e a área de gestão contratual. Nesse modelo em que nós temos várias pessoas diferentes, mas trabalhando cada qual ali no seu quadradinho, na sua área, não há o diálogo em relação às informações, o que faz com que não conseguimos trazer uma contratação macro, ou seja, avaliar todos os aspectos que são necessários a essa contratação, sempre verificando as informações que são necessárias de áreas diversas, áreas distintas. Por outro lado, ali numa equipe multidisciplinar, cada função, cada pessoa tem competências diversas, mas que podem auxiliar nesse processo da contratação, o que traz uma eficiência maior, celeridade, um comprometimento muito maior com o resultado da contratação. Quando eu tenho um planejamento insuficiente da contratação, nós podemos ter ali algumas causas, algumas consequências, e eu trago também algumas sugestões. Vejam lá, esses quadrinhos ali foram extraídos do TCU.
Como causas de um planejamento insuficiente, nós temos falta de processo de trabalho, não há padronização, nós temos ausência de estudos e projetos preliminares, carência de pessoal, de conhecimento, estrutura, urgência na contratação. Ou seja, a informação se perde ao longo do caminho, há muitas instâncias para serem trabalhadas, o que faz com que a gente tenha muitas situações de um planejamento que demora muito para uma contratação acontecer e acaba sendo urgente depois daquela contratação. Eu não tenho processos padronizados, eu não tenho conhecimento a respeito do objeto, eu não consigo definir quais são os documentos necessários ali daquela contratação, quais são os responsáveis, quais as atribuições das pessoas que trabalham nessa etapa de planejamento, o que faz com que a gente tenha muitas consequências, como, por exemplo, não conheço os riscos da contratação, a qualidade não é compatível com a necessidade e os preços acabam sendo destoantes de mercado. Muitas vezes, eu não sei ao certo o que vai atender a necessidade da administração. Eu não conheço o que o mercado tem disponível para atender aquela necessidade, o que faz com que eu também não tenha conhecimento a respeito dos riscos. Eu acabo contratando produtos, serviços, obras que não atendem à minha necessidade com desperdício de recurso público. Temos também prorrogação, aditivo, desperdício, execução irregular do contrato e a finalidade da contratação acaba não sendo alcançada. Como sugestões ali, no quadrinho que foi incluído, temos formalizar processos de trabalho, padronização com equipes multidisciplinares, estudos de viabilidade, planos de trabalho, termos de referência e projetos bem definidos, com todos os elementos e justificativas. Planejamento de contratação anual com visão sistêmica de todos os processos da entidade e da empresa. É importantíssimo, então, ter um planejamento adequado dentro do órgão da entidade, seja estabelecendo as equipes multidisciplinares, seja engajando essas equipes para que elas tenham comprometimento ali com a função a ser desempenhada, verificando sempre numa visão sistêmica todas as necessidades para atender o órgão, para atender a entidade, tentando padronizar o máximo possível o que der em relação aos objetos, em relação aos documentos, para que a gente sempre tenha um ganho em relação ao tempo, em relação à eficiência e à qualidade das contratações. Em relação às falhas no planejamento, vamos ver o que o TCU tem a nos dizer. Observe ali naquele acórdão de 2018. As diferentes formas de composição do objeto em tela, nas contratações levantadas, impedem a confirmação segura do sobrepreço suspeito, porque estão sendo comparadas coisas distintas e não necessariamente irregulares do ponto de vista legal. A meu ver, o maior problema da presente contratação foi seu planejamento, que partiu de um levantamento deficiente da necessidade do órgão, baseou-se em frágil pesquisa de preços de mercado e ainda detalhou o serviço de digitalização de documentos de maneira incompleta. A contratação decorrente desse planejamento precário fica, no mínimo, comprometida. E há uma série de outros acórdãos e decisões do TCU a respeito dessa falha do planejamento. Essa falha não vem de hoje, por isso que hoje em dia os órgãos de controle estão exigindo esse planejamento adequado a esses aspectos de governança em relação à gestão, às necessidades, ao atendimento, ao conhecimento, estudos, capacitação dos servidores, sempre para melhorar o planejamento das contratações e, claro, o melhor uso dos recursos públicos e atendimento ao interesse público, que é a finalidade de toda a contratação. E ali na sequência a gente vê outras definições do TCU a respeito do planejamento que deve ser adequado em toda a contratação pública. E assim a gente finaliza esse módulo para que a gente consiga compreender o que é o planejamento e como que a gente pode aplicar esse planejamento nas contratações públicas. Aguarde que na sequência, nos próximos módulos, nós vamos continuar trabalhando com essas etapas da contratação.